quando você entra no programa, é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Eu tinha esse plano inicial, né? Que eu achava que eu ia sair lá de dentro e eu ia pra um lado mais educacional, vamos dizer assim. Ia ser uma coisa mais administrativo, educacional, que ia muito pra esse lado, que era o que eu já fazia antes e que eu sabia fazer, de fato, da minha vida, da minha carreira profissional. Eu só colocaria isso de uma maneira que eu seria a dona do meu próprio negócio e pararia de trabalhar para os outros. Então, eu começaria a ser a empreendedora em vez de ser a intraempreendedora. Era o que eu tinha na minha mente, assim, quando eu entrei no programa. Quando eu saí, que eu me deparei com aquele mundo, eu levei um susto, porque eu falei, meu Deus, eu de fato virei uma figura pública. Eu fiquei famosa. E aí, cara, parece muita oportunidade, muita oportunidade. E é um meio muito fácil de você se perder. É um meio, a fama e o dinheiro é um meio muito fácil de você perder o seu foco. Porque você vê muito dinheiro entrando, você vê muita pessoa te amando, você vê muitas pessoas falando coisas pra você aqui e dando propostas e, sabe, deixando o seu ouvido assim, cheio de, sabe, florindo mesmo as coisas na vida. Então é muito fácil se perder. E eu, Sara, confesso que por um bom tempo, assim, acho que por um ano, eu entrei no mundo da publicidade, no mundo da internet, e eu ficava muito preocupada, na verdade, com o que os outros queriam de mim, e não com o que a Sara queria. Então eu ficava muito assim, o que a internet quer ver? O que meu público quer ver? Quem são os meus fãs? O que eles querem de mim? E eu queria muito agradar ao outro. E acabava que eu esquecia muito do que era o meu propósito, que o que eu sempre fiz na vida e o que eu queria fazer de fato. E por um tempo, eu me perdi desse jeito. Tem muita gente que se perde e não consegue se encontrar, né? E acaba entrando em depressão e é uma vida muito ingrata. Eu acho que essa vida da fama, ela pode ser muito ingrata. Então, você vê, tem muita gente que vive bem na frente das câmeras é uma coisa e por trás é uma outra completamente diferente. Constrói um castelo, né? É uma vida de ilusão, assim, né? E eu, por um tempo, eu me enfiei muito numa bolha, eu acho, assim, que eu achava que aquilo dali era o mundo e você esquece um pouco. Até que Sara, me deu uma crise que eu falei, cara, o que eu tô fazendo, sabe assim? Eu tô fazendo coisas que não é o que de fato é o meu propósito de vida, né? O que de fato que eu acredito. Eu tô fazendo o que a internet quer que eu faça. O que vai dar mais likes, o que vai me dar mais seguidores. O que é... Você entra num sistema que você... Cara, você se vicia em ganhar seguidor, vicia em ganhar like, vicia em estar engajado. E isso é um ciclo que é muito perigoso, sabe? Eu ainda bem que eu, em um ano, consegui perceber isso e eu fui tentar me achar. Então, eu fui atrás eu falei, cara, deixa eu me recolher um pouco, dar uma analisada em tudo que eu tenho hoje, que eu conquistei, e ver o que é, de fato, que me agrega, de fato, eu acredito, e o que eu quero pra mim. E aí foi quando eu comecei a reavaliar tudo pra voltar a resgatar a Sara de antes, assim. Então, foi quando eu comecei a resgatar a Sara que queria ter as empresas dela, que queria palestrar, que queria ter os cursos dela, que queria fazer o que ela queria antes de estar no programa. E parar de me perder só no dinheiro e na fama, que é o que eu acho que a grande maioria faz. E que, se eu pudesse dar um conselho, eu acho, pra quem vai entrar num programa desse e sai de lá, é tomar muito cuidado com isso. Eu acho que quando você entra na internet, você tem que ser muito nichado. Você tem que saber o que você quer e ir naquilo dali. O reality show, ele te dá uma visibilidade gigantesca, mas aquilo pode ter um período de validade. Então, se você não tiver uma coisa muito nichada, se você não procurar, de fato, algo que você acredite e defenda aquilo, você vai postar mais, bom dia, eu vou comer isso aqui hoje. Ou então, sei lá, vai fazer aquelas publis enquanto você está no auge, e as marcas não vão entender mais o porquê depois se você sumir dentro da televisão, sabe? Se não tiver um propósito por trás, a marca não vai querer vincular o nome dela com você. A não ser que você, de fato, tenha as suas verdades, defenda algumas ideias e alguns posicionamentos. Se você vai só na onda de tipo, sou bonita, sou bonito, vou aparecer na internet aqui mostrando meus treinos do dia, eu treino na academia e meu café da manhã, olha como é legal, como eu tô comendo saudável. Mas aí não mostra, tipo assim, se você for da área fitness, então, cara, mostra os seus treinos de fato, ensina a galera como você faz, mostra como que você constrói aquela alimentação saudável. Não vai ficar aquela coisa tipo assim, ó, tô comendo aqui, ó, batata doce e frango. Legal. Aí depois você vai lá e mostra, tipo, você treinando só por ser ou gostosona ou gostosão, sabe? Tipo, só pela aparência, só pela futilidade. E esconde os chocolates, quem come de vez em quando. Não, e aquilo não vai gerar uma conexão com as pessoas que estão assistindo, porque a sua vida fica muito perfeita. Você é muito bonito, você tá comendo bem, você tá na academia mais legal, você tá morando bem, aquilo não gera uma conexão. E aquilo, com o tempo, é uma curva, né? Você vai estourar na época do reality ali, mas depois você vai caindo. Acontece com muita gente que some depois do programa. E assim,
se você tá nichado, às vezes você pode até sumir pra uma grande massa, que seja a galera que é do sofá. Mas se você tá nichado no seu segmento, você vai chegar muito longe, porque você, de fato... eu quero ir... No meu caso, eu gosto muito de marketing e empreendedorismo. Se eu vou falar sobre isso, quem é da área vai observar as minhas coisas, vai assistir um podcast que é da área, vai assistir um programa de TV que é da área, uma entrevista minha que é da área. E às vezes eu chego num podcast como o de vocês, pessoas que nunca me viram antes vão escutar a Sara falando e, que legal, vou lá conhecer a Sara. Então, por isso que hoje em dia, graças a Deus, eu me desvinculei um pouco dessa bolha de você ficar preocupado com o engajamento, porque eu acho que rede social é muito qualidade e não quantidade. Porque tem muita gente que tem 10 milhões de seguidores e os stories tá batendo 20 mil, 30 mil visualizações. Tem gente que tem 400 mil seguidores e os stories tá batendo 100 mil visualizações. É muito do nicho que você tá. Então, quanto mais nichado você estiver, é muito diferente. Então, é muito... o que eu falaria pra uma pessoa que tá entrando num reality ou qualquer outra coisa que você do nada é história, né? Porque pode ser hoje em dia você virar um meme e às vezes estourar por causa daquilo, né? Então acho que quem tá na internet, entrando na internet, tem que muito focar nisso. Acho que de ter um nicho pra você conquistar aquilo e crescer na sua área. Porque aí você vai muito longe. A gente tava falando esses dias lá, hoje eu tenho uma equipe que me ajudou, né, nessa construção da gente tentar reencontrar a Sara. E a gente já estava comentando sobre isso esses dias, como as marcas estão funcionando, as coisas das marcas hoje em dia. Eu tô nesse meio já tem 2 anos. Então, pós-pandemia, teve muita marca que deu uma baixa ali na época da pandemia, porque realmente teve que segurar durante um tempo equipe e tudo mais. E foi muito difícil o pós. A galera saiu contratando um monte de influenciador. E aí a gente contratava os influenciadores com aqueles contratos de, tipo, pra pagar daqui a 60, 90 dias, esperando um resultado. Nossa. Aconteceu com muitas empresas. Empresas de médio porte, assim. Muitas empresas. Hoje em dia, eu vejo, comigo, Sara, quando eu olho... A gente tem vários processos aí de empresa que a gente fechou contratos que não deram conta de pagar. E são pessoas que não deram conta de pagar não só eu, Sara, como outros influenciadores também. E aí a gente tá vendo hoje em dia muita empresa quebrando. Tem muita empresa quebrando porque não tem como pagar, sabe assim? Às vezes eles esperam uma coisa de alguém, de um resultado, que nem sempre é real, sabe assim? A galera faz aquela continha do tipo, ela tem 10 milhões de seguidores, 2% daquela galera ali vai engajar, aí faz uma matemática, acha que vai vender pra... Sim, vai gerar lead, né? E que aquilo vai vender. E não é assim que funciona, sabe assim? Então, é o que eu falo até, por exemplo... Aquilo complementa uma estratégia, mas não pode ser a estratégia principal. Não pode. E até por isso quando eu falo do nichado, tanto que é importante. Ser uma influenciadora de maquiagem, você faz propaganda de maquiagem, ela vai vender mais maquiagem. Agora, se você pega um influenciador que é fitness e você falar de maquiagem, talvez ele não venda tão bem como se ele vendesse um produto de academia, sabe? Alguma proteína, alguma coisa assim. Então, é a importância do nicho também nesse sentido. Legal. E não só de você ficar como influenciador. Então, por exemplo, uma das minhas preocupações, assim, depois quando caiu a ficha que o dinheiro e a fama pode não ser pra sempre, era de ter outros meios de ganhar dinheiro. Então você entra sai um pouquinho, observa de fora, aí você vê esse movimento das marcas, tem muita marca quebrando. Então hoje em dia eu vejo que, cara, as marcas que estão conseguindo ainda manter muita influência são as marcas grandes, são as grandes marcas. As menores é difícil, eles não vão, se eles não forem muito nichados, num público bem certeiro, a pessoa corre sérios riscos de estar assumindo uma baita de uma dívida. Então, pro influenciador também não querer viver só da internet, sabe? Dele ter outros meios, outras empresas, ou investir em alguma coisa. De fato, ele acho que ele distribuir o que ele tem de conhecimento de uma outra maneira. Então, se você gosta de maquiagem, quem sabe ter uma linha de maquiagem, uma collab com alguma marca, ganhar uma maneira de abrir um salão, não sei, sabe? Alguma coisa. White label, né? Você cria uma marca. Ou se você trabalha na área fitness, você não sei, talvez começar a fazer umas lives nessa área, sabe? Mostrando pra galera como é que é a sua rotina. Ou fazer... Não sei, sabe? Tipo, entrar como sócio em alguma coisa. Porque o influenciador hoje, que ele não tem outros meios de ganho que não seja só a internet, eu acho que, na minha opinião, de Sara, quem tá analisando hoje dentro do mercado, tem data pra acabar isso daí, assim. E isso acho que não é nem só do influenciador, isso hoje em dia tá afetando jornalistas, tá afetando várias outras pessoas, então acho que as conversas cada vez mais com os talentos tem que fazer sentido. Achei um acerto muito grande, inclusive, a questão da Brahma com você na parceria. Porque
você tem já essa parte do marketing que você traz. E 2, apesar de muita gente na internet não enxergar isso, né? Foi até, tá achando curioso, um tempo atrás, acho que foi a Choquei que postou algo do tipo assim: gente, da onde apareceu tanto sertanejo no top 20, top 50 Brasil? Assim? Gente, o Brasil é sertanejo, assim, esqueceram de avisar vocês. Gente, o agro é gigantesco. E você tem essa conexão com o Centro-Oeste também, né? Você isso foi algo que foi natural que você entendeu, ou quando apareceu você falou que legal, e aí abraçou o tema? Eu sempre amei, né, o sertanejo. Primeiro que assim, a minha família por parte de mãe é mineira. E eu fui criada escutando moda de viola dentro de casa. Então aquela assim, sempre fez parte do meu dia a dia o sertanejo. E eu ia muito pra fazenda, final de semana, então eu tava sempre muito nesse meio do agro, assim, quando eu era criança, que era a minha infância, assim, sabe? Da gente ir e viver esse mundo. E aí, quando a gente foi quando eu saí do programa, na verdade, eu já tinha uma veia que já entendia um pouco de cerveja e já gostava muito do sertanejo. Então, a Brahma, ela apareceu pra mim, na verdade, como um grande presente, assim. Porque eu unia aquela, assim, o útil ao agradável. Sabe aquela coisa de você unir os dois melhores mundos, assim, em alguma coisa que eu já gostava muito, que era esse mundo de rodeio, hoje eu faço o circuito inteiro de rodeios e acho sensacional, assim, que a gente tá presente ali. E é isso que a gente vê, é um mundo muito grande, com um potencial gigantesco e que a grande mídia não mostra tanto. É verdade. E aí a galera que tá assistindo, que é do sofá, que assiste televisão, às vezes não conhece porque não é uma coisa que é explorada muito na televisão. Então, se você vê os canais abertos, o sertanejo não tá tanto ali. É mais quem escuta rádio, quem tá... Por isso que eu acho que vai muito... É muito segmentado, assim, talvez. Mas é um mundo, cara, é enorme. Se você ver, eu acho que você pegar o top 10 do Brasil... acho que, sei lá, 8 é sertanejo. Eu nem sei, não parei pra olhar hoje como é que tá. Mas se você olhar, é absurdo, assim. É absurdo o mundo que é. Não só pra música, mas pra todo o agro como um todo ali, assim, né? É gigantesco. E tem um ponto que as pessoas até hoje não entendem muito bem, mas assim, eu posso retomar aqui a minha infância. A minha adolescência, fui pro interior, fui pra Indaiatuba, que é interior de São Paulo aqui. Salve DT. E tem uma questão que os sertanejos fazem muito, que é o trabalho de formiguinha. Então, por exemplo, por mais que ele não esteja na TV, só o fato de Jorge Mateus ir para Indaiatuba em outubro, desde junho, a cidade inteira tá falando que em outubro vai ter Faici e vai ter Jorge Mateus. Então o nome permeia. Sim. Porque ele foi lá. Então, eu sou do Centro-Oeste, né? Então, assim, eu conheço, por exemplo, muitas duplas que a galera do Brasil não conhece, assim, sabe? Porque não chega em alguns lugares. Demora a chegar, sabe? Assim, esperam essa galera que fica mais famosa e faz mais shows. Mas, por exemplo, na minha edição, a gente teve o Rodolfo na minha edição, que era Israel Rodolfo, que na minha área já era muito famosa. Eu conhecia muito as músicas. Já sabia tudo ali, já conhecia quem era a dupla. Mas eles não eram tão famosos ainda no restante do Brasil. A galera foi conhecer mais mesmo quando ele foi pro programa, quando foi pra edição, que eles deram um boom ali na carreira. Mas quem é da região ali, como você falou, já sabe há muito tempo. A gente vê, tipo, há meses já divulgando aquilo dali, de fato, e a gente conhece todos os artistas já desde antes. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível pra você? Vem que eu te espero na próxima live, hein?